Mais uma análise de vitalidade, dá para fazer de duas formas, de forma quantitativa, de forma qualitativa. Tem todos os métodos, tem cálculo, tem solução, tem como fazer, como a gente avalia se a contagem está boa ou não, tudo isso a gente vai ver lá na análise. Os exercícios práticos eu vou colocar lá nas aulas para que vocês resolvam, isso lá nas aulas de análise, para trazer a parte prática, né? Parte mão na massa de reaproveitamento de levedura, de análise, para saber se vocês entenderam e se na vida real vocês vão saber desenrolar essa história toda. O mosto está descendo, tu já está resfriando, tu tem que saber o que fazer, faltou fermento, o que tu faz. Então, eu vou trazer todos esses exemplos reais da vida real dentro de uma cervejaria, para que a gente saiba como manipular isso a favor de vocês. Então, não é aula de microbiologia, é aula de solução de problema dentro de uma cervejaria, aumentando a qualidade da tua cerveja com solução de fermentação e com contagem de células. É isso que vocês vão aprender a fazer aqui ao longo desses nossos 12 encontros. Como elaborar as planilhas de reuso? Lógico que eu vou trazer a planilha pronta para vocês, vou fornecer elas para vocês, para que vocês aproveitem elas, mas vocês podem aprender comigo como fazer ela do zero, como adaptar para a realidade que vocês têm, né? Quantas vezes eu posso reutilizar as leveduras durante essa análise total, nessa aula de análise, a gente consegue ter essa noção baseado naquilo que a levedura nos diz. Ela conta pra gente uma história, ela fala como ela tá, ela mostra se ela tá saudável, se ela tá se reproduzindo, se ela tá consumindo alimento, se ela não teve nenhum defeito sensorial, se a fermentação dela foi boa. Tudo isso é um combo de características que a nossa fermentação nos diz quantas vezes eu posso reutilizar uma levedura. Galera, eu já já fiz consultoria em algumas cervejarias em que as cervejarias nunca botaram fora o fermento. Elas estão lá reaproveitando o fermento a vida inteira. Por quê? Porque levedura não fica velha. Levedura ou vive ou levedura morre. Levedura estressada, no geral, com toda 50%, né, ou mais da estrutura dela toda morta, é um fermento que já está morto, não é um fermento que está envelhecendo. A gente tem células vivas sendo geradas o tempo todo e a gente tem células morrendo o tempo todo. A gente purga, a gente tira as células que estão velhas, que já não têm capacidade de reprodução ativa mais, e a gente continua reaproveitando aquilo que está novo, aquilo que está bom. Lógico que sofreu impacto de temperatura, choque de temperatura, ou ficou com algum metabólito produzido que nunca mais saiu, ou ficou com um enxofre muito elevado, a gente não vai reaproveitar por segurança, né? Por cuidado com a nossa cerveja que está sendo produzida. Quando que a gente não reutiliza isso que eu estou falando? Quando a gente tem fermentações atípicas, fases lag muito longas, todas as fases a gente vai ver na aula que vem de fermentação, quando a fermentação demora muito, ou quando ela amarra, ou quando ela trava, ou quando a gente tem baixa floculação, baixa sedimentação de uma lager, por exemplo, quando a gente tem alto açúcar residual, altas densidades, a gente não atenuou o nosso extrato, a gente não utiliza. A gente nunca reaproveita essas leveduras que ficaram com off-flavors presentes, com enxofre, com sulfito, com sulfuroso, a gente descarta, ou com diacetil muito alto, a gente também descarta. A gente não pode reutilizar leveduras que estão armazenadas por muito tempo, tá? Isso eu falo em escala de qualidade, em escala industrial. Gente, não, a OPA, né, e as outras que eu já fui, não reaproveitam fermentos com mais de 4 dias. Agora, cervejarias pequenas, caseiras, ou muito, né, com uma produção muito espaçada, acabam reaproveitando o fermento com um tempo mais longo. Vai acarretar defeito sensorial? Vai, mas o cervejeiro responsável tem que dar conta disso, né? Tem que ter noção de que isso vai acontecer, né? Trouxe aqui uma referência da Levitec com as taxas de inóculo, né? De como utilizar isso líquido, mas é uma referência só de apoio de base para vocês. Os aplicativos que calculam, gente, tem os cálculos, tem o Beersmith, tem o Beersfather, tem o próprio Oculize, que eu já dei o exemplo, fazem isso para vocês. Eles vão te dar sempre as dosagens em números de células. Tirando o Oculize, que te dá em volume, e grama e litro, os demais, eles te dão sempre números de células. Então, se torna uma linguagem
inacessível, uma linguagem difícil de executar, de colocar em prática, porque tu não está quantificando as tuas células, caso tu só esteja fazendo uma estimativa por peso, por densidade ou por compactação, né? Mas tudo isso tu vai aprender a fazer, né? Tu vai saber fazer e tu não vai precisar de aplicativo nenhum, porque o teu cérebro e a tua planilha serão os aplicativos necessários para isso. Gente, aqui eu trouxe só um fechamento, né? Uma construção de boas planilhas, de bons materiais. Eu demorei anos, tá? Anos para fazer as planilhas que eu trouxe para vocês durante esse curso, porque me ajudaram muito. Eu demorei um tempão para entender os processos e colocar isso em planilhas fáceis e planilhas que faziam isso direto para mim, sem que ninguém precisasse me dizer nada. Eu nunca encontrei esse material em lugar nenhum, eu tive que montar os materiais todos do zero. Nenhum curso na vida que eu já fiz me entregou algum material pronto. Cervejarias não mostram processos, tá? Não mostram como propagam, não mostram nenhum detalhe de nada. Então, por isso que eu montei esse curso, para que fosse um total diferencial, não teórico, e sim aplicado, e sim prático, para que a gente entenda de todos os processos na prática e que tu saiba o que fazer, né? Porque o que no geral querem? Grandes cervejarias têm tudo fechado e nunca vão abrir coisa nenhuma para lugar nenhum, né? Pequenas cervejarias não sabem fazer e não têm estrutura. Então, no final, ninguém fica sabendo, né?